queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de história no nosso canal, A História é Linda, do professor Marquinho, beleza, galera? A aula de hoje, continuamos com a história do Brasil, né? A aula de hoje, Constituição de 1891. Que assunto legal, bacana. Legal, gente. Vamos lá. Primeira característica, a primeira questão importante para situar a nossa aula. Essa é a segunda Carta Constitucional da história do Brasil. O Brasil teve uma Constituição, a de 1824, outorgada por Dom Pedro I. Foi a Constituição do Império, que vigorou até a proclamação da República lá em 1889. Então essa foi a primeira Constituição outorgada. O que significa afirmar que ela foi outorgada? Ela foi imposta pelo imperador Dom Pedro, ok? A segunda Constituição, a de 1891, que ela é promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. Essa é uma Constituição, galera, promulgada. O que isso significa? Que essa Constituição foi elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita, tá? Eleita logo após o governo, o início do governo provisório de Deodoro da Fonseca. Ele convoca uma Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar uma Constituição. Belezinha? Tranquilinho? Outra informação importante sobre essa Constituição é o seu caráter liberal, né? Influenciado pelos princípios do chamado liberalismo político, lá, que vem desde a Revolução Francesa, os princípios liberais, tá? Que norteiam essa Constituição. E ela também possui um caráter federalista, inspirado no modelo norte-americano, o caráter federalista que dava maior autonomia para os estados. E aí um dado curioso também sobre essa Constituição, o nome, a designação província, que era feita até então no Brasil, deixa de existir e passa a se chamar estado. Então não é mais província, passa a ser estado. Beleza? E esses estados passam a ter uma maior autonomia. O estado pode ter as suas próprias leis, desde que essas leis não entrassem em choque com a Constituição Federal. O estado pode criar seus próprios impostos. O estado tinha sua própria Assembleia Constituinte, sua própria Assembleia, né, estadual lá, eleita e tal. Então, tem as suas forças armadas, as suas forças militares. Então, os estados tinham uma maior autonomia. E esse era um desejo, né, o federalismo, esse federalismo mais forte, era um desejo exatamente das oligarquias rurais, das oligarquias que controlavam os estados, que queriam mais poder político. Beleza, galera? Tranquilinho? Bom, caráter liberal, federalista. Então vamos... influenciada pela Constituição dos Estados Unidos, o próprio nome, né, que o Brasil recebe naquele momento, né? Estados Unidos do Brasil. Precisa falar mais alguma coisa? Estados Unidos do Brasil. Claro, a influência clara, é bem evidente dos Estados Unidos. Certo, pessoal? Tranquilinho? Vamos a alguns aspectos importantes. Outro aspecto é a relação à separação dos poderes, né? Então nós temos a separação dos poderes. E aí uma diferença para a Constituição anterior, de 24. Essa Constituição de 91 determinava a separação do Estado em 3 poderes autônomos, 3 poderes independentes, né? O poder executivo, né, que na esfera federal era exercido pelo presidente da República, e na esfera estadual pelos governadores, né, eleitos. O poder legislativo, né, exercido na esfera federal pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, constituindo o chamado Congresso Nacional, e na esfera estadual pelas Assembleias Estaduais, tá? Legislativas estaduais, com os deputados estaduais, né? E o Poder Judiciário, né? Na esfera federal pelo Supremo Tribunal e outros órgãos federais, e na esfera estadual pelos Tribunais de Justiça. Detalhe, o chefe do Poder Executivo, por exemplo, o presidente da República, ele não podia intervir nos outros poderes, ele não poderia demitir juízes, não poderia cassar mandatos, tá? Essa é uma característica bem legal, a plena garantia da separação dos poderes. Na época, só para a gente fazer uma comparação, a Constituição anterior, de 24, da monarquia, estabeleceu um 4º poder, né, que era o poder moderador,
que dava a possibilidade do imperador de intervir em outros poderes. Então ele estava, de certa forma, acima dos demais. Agora não tem mais isso, tá? São 3 poderes independentes. Belezinha, gente? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Outro aspecto importante está em relação à religião. Tá? É instituído o chamado Estado laico, de fato. Tá? A plena separação entre o Estado e a Igreja, no caso a Igreja Católica, a separação, os próprios documentos oficiais, certidão de casamento, certidão de nascimento, de óbito, todos os documentos agora passavam a ser feitos, tá? Elaborados ali por cartórios, tá? Cartórios oficiais, e não mais pela Igreja. Tá? Outra coisa importante destacar, é garantida também a liberdade religiosa. Tá? A liberdade religiosa é uma característica marcante exatamente do chamado Estado laico. Tá? Você tem plena liberdade de escolher sua própria religião ou simplesmente de não ter religião. Então não há mais religião do Estado. Ok? Essa é outra elemento fundamental do chamado liberalismo, dos princípios liberais, que vem desde a época da Revolução Francesa, do iluminismo, da tradição iluminista. Tá? A separação entre Estado e Igreja, tá? Garantia de liberdade religiosa e tal. É garantido também liberdade de expressão, liberdade de imprensa, plena liberdade de imprensa. É garantido o direito de habeas corpus, tá? Bem legal. Outro aspecto importante, esse merece muita atenção, uma discussão mais aprofundada, é a questão do voto, né? A questão do voto. É o seguinte, a Constituição de 1824 estabeleceu o voto censitário, que era o voto por renda, censitário masculino. Então o voto, com a Constituição de 91, ela deixa de ser censitário. Então não é mais por renda. Então nós temos o chamado voto universal masculino aberto. Voto universal masculino aberto. Vamos entender o que isso significa. Tá? Universal, masculino. Isso significa que as mulheres estão fora. Então os homens maiores de idade, né, os homens maiores de 21 anos, estavam aptos ao voto. Então as mulheres, metade da população, de fora. Beleza? Tá? Voto universal. Mas aí há outro ingrediente que merece atenção. Né? Os analfabetos não votavam. Foi feita uma reforma na eleitoral em 1881, a chamada Lei Saraiva, de 1881, tirou dos analfabetos a condição de voto. E essa Lei Saraiva foi mantida, né? Você continua não tendo analfabetos votando. O problema é que os analfabetos representavam cerca de 90% dos brasileiros. Tá? Então você tem as mulheres, metade da população não vota, e entre os homens, menores não votam, e os analfabetos. Tá? Analfabetos, que era a grande maioria da população, não tinha direito a voto. Tá? Que coisa, hein, galera? Que coisa. Os mendigos, né? Declarados mendigos, pessoas moradores de rua, os religiosos e também os militares, os soldados, a soldadesca, né? Os militares sem patente também não votavam. Nossa, gente pra caramba, né? Segundo alguns pesquisadores, segundo historiadores, entre 8% e 10% apenas dos brasileiros tinham condições de votar na época, tá, galera? Ou seja, a grande maioria, a esmagadora maioria dos brasileiros continuava excluído. Ah, mas podia melhorar com a questão dos analfabetos. Não existia escola pública. Como é que você vai alfabetizar a população? Não havia escolas públicas, não havia ideia de, é função do Estado, obrigação do Estado garantir o ensino público. Isso não acontecia. Bom, é o seguinte, voto aberto. Então o voto tinha que declarar em quem você votava, né? Você declarava, então não tinha um voto secreto. E aí que está, galera, está um fato bem legal. Quando a gente fala nessa época, estamos falando da república oligárquica, tá? Estamos falando de um governo, de um modelo onde você tem político, né? Onde você tem as elites rurais, agroexportadoras e tal, exercendo tal controle sobre a vida política do Brasil. Econômica, social e política e tal. E uma maneira que eles conseguiam esse controle era exatamente através do chamado voto de cabresto, né? Através dos chamados currais eleitorais. Então esses coronéis controlavam as eleições nos municípios. De que maneira controlavam? Através principalmente do voto aberto. Tá?
o voto, sabiam exatamente quem estava votando. Imagina, você vai lá para a urna, né, o cara que está lá trabalhando na sessão eleitoral, você tem lá um mesário, pode ser um pistoleiro do coronel. E você vai reclamar para quem? Né? Você tem que declarar o voto. Então, assim, é complicado, né? É complicado. Sem contar que as próprias elites rurais controlavam também os votantes. Então havia, assim, além, é claro, do controle sobre os eleitores, havia também muitas fraudes, né? Muitas fraudes, as práticas clientelistas e tal. Então, o coronelismo, né? Ele não seria possível sem o voto aberto. E sem o coronelismo, nós não teríamos a política dos governadores. Né? A política dos governadores. E sem política dos governadores, nós não teríamos a política do café com leite. Vocês entenderam o esquema? Então você tem um esquema lá em cima do Poder Federal, tá? Esse esquema lá do Poder Federal só existe uma base, que é o chamado coronelismo, que está ligado ao voto de cabresto e tal. E aí, galera, a importância do voto aberto, tá? Belinho, pessoal. Galera, um forte abraço, até a próxima aula, meus queridos. Forte abraço, um grande beijo aqui do professor Marquinhos e até a próxima.